Então, minha gente, é com muita alegria que retomamos aqui nesse ano de 2025 os diálogos, o Instituto Federal do Sertão Pernambucano, o IF Sertão PE, pesquisando o IF Sertão PE. Nessa nova edição, nessa nova temporada, a gente simplificou o nosso nome, que estava difícil de falar, para a gente que é gago feito eu. Então, era muito IF, 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 e a gente está chamando de Diálogos Pesquisa e IF Sertão PE. Nossa finalidade em 2023 era ouvir colegas que têm pesquisas sobre o IF Sertão e colegas do IF Sertão que pesquisam temáticas que interessam ao Instituto Federal Sertão Pernambucano e à Rede Federal de Educação. E a gente está retomando aqui com grande estilo, né, uma temática que é muito interessante, que é a temática da relação entre educação e tecnologias. E para isso a gente tem a honra enorme de ter conosco aqui o Marcelo Nogueira, Marcelo George, como alguns conhecemos. Diga aí, Marcelo. Abraço, queridão. Boa tarde, meu querido Erlon. Boa tarde a todos e todas. Erlon, é um prazer, né, estar representando o IF Sertão, né, nesse diálogo, né. O IF Sertão é minha casa há 7 anos, né, fazer 8 de casa, e é um local onde eu me sinto muito à vontade. É um local onde eu posso sentir, né, a educação em suas múltiplas facetas, modalidades, né, uma instituição que, como eu vim de uma universidade antes de ir para o IF Sertão, eu só conhecia no dia a dia o trabalho universitário. O IF Sertão ele traz essa possibilidade, né, de integração entre diversas modalidades. Então, médio, superior, pós-graduação, ProEja, né, o EJA, e a gente tem assim um convívio riquíssimo com essas modalidades, com realidades educacionais, né, tão distintas. E fico feliz, né, em poder conversar com você, né? Estava esperando esse momento, a gente teve um anterior, mas infelizmente a gente não Problemas técnicos, tem né? problemas técnicos, né? Como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? A gente Quem sabe voltou faz para ao cá vivo. e a gente está aqui conversando nesse diálogo natural e falando sobre duas coisas que me interessam muito, que é educação e tecnologia. Beleza, Marcelo, muito bom estar nessa conversa contigo. E você já começou a falar um pouco de ti aqui nos nossos papos. A gente sempre quer saber isso mesmo, né? De onde as pessoas que a gente está recebendo para ouvir falam, né? Às vezes a gente está no cotidiano de trabalho tão agitado que tem um colega ali num campus vizinho ou mesmo no próprio campus, às vezes na própria sala de trabalho da gente, a gente não sabe muito bem, né, qual é a trajetória de vida dessa pessoa, de vida pessoal, de vida profissional. Você já falou aqui, né, que vem de uma experiência com a universidade. A gente queria conhecer um pouco quem é o Marcelo, né? Assim, o Marcelo chega na instituição. Em que ano, Marcelo, tu chegaste aqui para trabalhar como servidor? No IF Sertão, eu cheguei em 2017, em abril de Em 2017. 2017, Mas antes aqui em disso, Aracaju. vamos agora nos focar antes do IF Sertão, o que que você fez da vida? Como é que foi a tua formação? Quais são tuas experiências? E depois a gente quer saber o que que você está fazendo hoje, né? A partir de 2017, quais têm sido teus projetos, programas, responsabilidades e tarefas dentro da nossa instituição? Pronto. Eu vim da zona rural, né? Com muitos casos que temos de pessoas, né? Vim da zona rural, muito novo para cá, para a cidade, Zona e Rural de onde? De Fazenda Cipós, Serra Talhada. Serra Talhada. Isso. Sou daqui, tive, vamos dizer assim, a sorte, entre aspas, de ficar no município de nascimento, né? Que é almejado por muitas pessoas. Quando fazem concurso, querem ficar Isso. no município que nasceram, né? Enfim, eu vim da zona rural daqui, de Serra Talhada, Pernambuco, né? No sertão. E muito novo, né? Tive que deixar a zona rural para vir estudar na cidade, né? Consegui a ajuda de alguns parentes, né, que me incentivaram. E desde cedo, minha mãe ficou viúva muito nova, né? E desde cedo a gente foi estimulado a estudar, né? Ela era professora de reforço, então
ela já tinha essa cultura de educar, de Educação. alfabetizar, e a gente foi alfabetizado por ela, e quando entrou na escola, a gente já já sabia ler, escrever, né? Então, é assim, foi uma Quantos herança irmãos, Marcelo? familiar. Quantos Como irmãos? Quantos nós irmãos? somos, nós somos três. Tenho Três. minha irmã, uma irmã mais velha, e tenho um irmão mais novo. Eu sou do meio. Tá do meio. E a gente, minha mãe sempre colocava, olha, aqui pode faltar qualquer coisa, agora eu estudo não. E a gente estudando em colégio público, né? Uhum. Então, eu estudei em colégio público a minha vida inteira, né? Tive uma experiência em uma instituição privada logo cedo, porque eu sempre gostei de inglês, né? Aí o CCA, na época, abriu uma seleção para alunos interessados, né? Eu fiz uma prova e consegui uma bolsa. Aí eu fui conhecer a realidade de uma instituição privada, Privada. né? E passei 6, 7 anos lá, foram muito bem gratificantes, né? Onde eu pude aprender inglês, né? Pude entender a importância de outro idioma, praticar, foi algo excelente, né? Em Serra Durante esse, Talhada. isso, Serra Talhada. Aí, durante esse período, também começaram a surgir algumas seleções, sabe, Erlon? Então, seleções para estagiário. Abri uma seleção para o Banco do Nordeste, né? Eu fiz, passei, e pouco tempo depois abri uma para a Justiça Federal, eu fiz e passei também. Então, tive que estudar à noite, né, Uhum. para poder conseguir dar conta dos dois estágios. E a partir daí eu comecei a tomar gosto pelo serviço público. Comecei a trabalhar, ver como era a dinâmica, e comecei a me identificar com o serviço público e comecei a gostar e coloquei na minha cabeça, não, agora eu vou fazer concurso, porque eu gostei do ambiente, gostei da dinâmica, e coloquei isso como objetivo de vida, né? Pouco tempo depois eu tive uma experiência no IBGE, até então as experiências fora da sala de aula, né? Uhum. Fui para o IBGE, trabalhei 2 anos lá, foi muito bom, conheci localidades distantes, realidades diferentes, socioeconômicas de pessoas, e isso foi muito bom para a questão de conhecer múltiplas realidades de pessoas de zona rural, de zona urbana, Uhum. como entender como é que uma pesquisa era feita, a amostragem, entendeu? O IBGE, assim, foi a minha primeira casa oficial e foi o local, assim, onde eu gostei muito, foi o local que eu gostei muito, era temporário, né? Então, com 2 anos eu tive que sair. Aí, depois do IBGE, aí eu comecei a dar aula, fui para a sala Nesse de aula. período você já tinha feito graduação, no período do IBGE. Não, o IBGE estava paralelo. Estava paralelo. Pronto, Certo. foi. O que que você Como eu sempre cursou e gostei de onde você língua, cursou, Marcelo? pronto, como eu sempre gostei de língua portuguesa e inglês, aqui em Serra Talhada só existia, nessa época só existia uma faculdade, uma instituição de superior que era a FAFOPST. É uma faculdade que tem mais quase meio século de existência, né? E já formou diversos professores. Então, eu fiz o vestibular para o curso de letras e passei, comecei a fazer o curso de letras, né? Na teoria, para a sala de aula, mas isso poderia me abrir outras possibilidades, né? No emprego, em cargo público. E eu trabalhava no IBGE e fazia faculdade ao mesmo tempo. Trabalhava de dia no IBGE e à noite fazia faculdade. Quando terminou o IBGE, que coincidiu com a minha formatura do curso de letras, eu comecei a ir para, assim, eu tive a primeira experiência em sala de aula, que eu até então não tinha tido, na escola que eu tinha terminado o ensino médio, Cornélio Soares. Comecei a dar aula de inglês, fui gostando, fui me adaptando, porque até então não tinha tido experiência, né? Fui gostando, fui me adaptando. Aí eu fiz um concurso para a secretaria, porque eu ainda não tinha certeza se eu queria ser professor. Aí eu fiz Professor. um concurso para o Estado para trabalhar na secretaria, em 2008. Aí fui aprovado e fiquei paralelo. Fiquei na sala de aula e fiquei na secretaria por um bom tempo. Então, ainda cheguei a trabalhar em projetos, alguns projetos do Estado, inclusive um que eu gostei muito, que foi uma ideia muito boa do ex-governador, né, o saudoso Eduardo Campos, que instalou aqui, né, ele criou um projeto chamado Ganha o Mundo. Os estudantes, eles faziam testes, faziam um curso e, posteriormente, poderiam ter uma experiência de intercâmbio em alguns países. Então, eu tive a honra de passar
pela história de alguns desses alunos, né? Alguns foram para os Estados Unidos, outros foram para o Canadá, outros foram para a Austrália, Nova Zelândia, né? Então eu pude Todo participar mundo ali do da curso. região de Serra Talhada. Isso, da região Alunos de Terra do Talhada, pegando estado. as cidades circunvizinhas, né? Uhum. Flores, Calumbi, Triunfo, Ah, que legal. né? São José do Belmonte, que são Qual é cidades o que, ano, qual é o ano disso, Marcelo, dessa experiência de intercâmbio 2012. 2012, que é o período também que, em termos de federação, a gente tinha ainda viva aquele projeto Ciência Sem Fronteira, né? Isso, Que também exatamente. financiava. Isso. Legal, legal. Uma espécie de Ciência Sem Fronteira estadual. Isso, exatamente. Se eu não Visionária. me engano, ainda existe. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que ainda existe o Ganho Mundo. Alguns Uhum. alunos continuam viajando. E assim, eu tive o prazer de passar, né, pela formação desses alunos, né? Eles fizeram o curso, fui eu que avaliei, fui eu que fiz não só a avaliação, mas a preparação. E eles foram e eu fiquei muito feliz porque eles ficavam me dando notícia, agradecendo. E assim, é uma coisa da minha trajetória que eu me orgulho muito, né? Hoje eles são professores, alguns, outros são servidores públicos, outro, cada um seguiu o seu caminho, mas assim, eu fiquei feliz por ter participado, né, da vida Uau. estudantil deles, né? Sim, aí eu continuei estudando para concurso, né? Em 2013, em 2012, na verdade, teve um concurso para a universidade daqui, que em 2006 a gente recebeu uma unidade da UFRPE, da Rural, Federal Rural de Pernambuco. e Federal Rural. Ela veio para cá, para Serra Talhada, e 2006, né? Trouxe vários cursos assim bem Uhum. inovador, economia, coisas que então até então a gente não tinha, o pessoal tinha que ir para as capitais. Naquele projeto de interiorização, né, das universidades, né, para que a pessoa do interior não precisasse ter que se dirigir para os grandes centros para poder, né, fazer um curso superior. Então veio economia, engenharia de pesca, agronomia, é, zootecnia, né, cursos que até então ficavam Concentrados no litoral, né? concentrados, isso, Caruaru, possivelmente, Petrolina, Recife, mais especificamente Recife nessa época. Então, abri um concurso para a área administrativa, eu fiz, fui chamado em 2013. Nessa época, eu estava trabalhando na secretaria de uma escola, né? Então, não estava mais na sala de aula, porque eu comecei a me identificar na área de suporte e não na sala de aula em si, e comecei a O que que era trabalhar de na suporte, Marcelo, quando você área fala? de suporte pedagógico que não Uhum. seja a docência em si. Então, É, suporte pedagógico, suporte administrativo, né, trabalhos de secretaria. sim. Então, eu comecei a enveredar por essa área. Então, em 2013, eu estava na secretaria de uma escola É uma espécie estadual de daqui. criação das pré-condições institucionais, E documentais, isso. instrumentais para que a sala de aula aconteça, né? Isso. Uhum. Aquele trabalho burocrático necessário, mas que não se distancia da área educacional, até porque Sim. está dentro de uma escola, uma instituição de Uhum. ensino, né? Então, eu fiz para a administrativa da universidade, fui chamado um ano depois, 2013, e fui trabalhar na UAST. Lá eu trabalhava como assistente em administração, então comecei a trabalhar com. Aí é que eu fui para a área burocrática mesmo, apesar de ser uma universidade. Aí eu fui para a questão de almoxarifado, patrimônio, cheguei a trabalhar também com suporte administrativo nas questões pedagógicas, né, dos professores. E em 2016 abri um concurso, não, em 2016 abriram vários editais para concursos de institutos e universidades. Na época havia um temor muito grande por conta de um contexto político da época, de não se ter mais concurso por um tempo, então as instituições ficaram receosas e resolveram abrir concurso. Então aí eu comecei a fazer de novo. Então fiz, Receio que se demonstrou historicamente consequente, né? De fato, com certeza. Isso. não houve. Aí eu embarquei nessa lógica, nessa Uhum. dinâmica. Aí eu fiz um de Alagoas, eu fiz um do Ceará, eu fiz o IF Sertão e fiz um da UPE, não, da UFPE, do campus.
Vitória, né? E consegui aprovação em três, né? Só que, claro que ia ficar em Serra Talhada, né? Assim, escolhi o IF Sertão e tive a honra de ficar em minha cidade, Serra Talhada. Dessa vez, para trabalhar com a área ainda mais próxima da sala de aula, que é o meu cargo que eu tenho hoje, que é técnico em assuntos educacionais. Então, Então, eu você comecei. hoje é Isso, técnico em assuntos educacionais no Instituto Federal isso, desde 2017 no campus de Serra Talhada. isso, Depois dessa trajetória aí, eu estava aqui isso, pensando, a tua trajetória, como eu venho ouvindo outros educadores e educadoras, trabalhadores e trabalhadoras de educação do nosso instituto, alguns que são pedagogos, alguns são professores de outras áreas, sociologia, filosofia e outras áreas também, letras, né? E é muito curioso como a trajetória é parecida, né? Isso da mães ou pais que eram também professores, ou gente que era professor, como a gente, sem, mesmo sem formação, né? O professor leigo chamado, né? Mas gente comprometida com a educação que acaba estimulando os filhos. Muita gente com essa história também de ter os dois pés fincados no nascimento ali na zona rural, né? Uma coisa muito importante para a cultura regional. E essa multiplicidade de experiências com a instituição escolar, que eu acho que é algo extremamente importante, que em algum tempo vai dar uma qualidade, inclusive, para a educação fora do litoral, né, das grandes capitais, muito grande, porque é um trabalhador da educação que sabe o que que é o trabalho na dimensão burocrática, né, das pré-condições burocráticas e físicas da instituição, e também conhece a sala de aula, é outra dimensão, né? Você ganha outras sensibilidades para o fenômeno educacional que são fundamentais. É alguém que faz graduação, mestrado, doutorado e já vai direto, né, para a sala de aula, às vezes perde, ou os estágios são de pouco tempo para dar a experimentação profissionalizante, né? Enfim, eu estou só marcando aqui essa tua chegada já com uma experiência larga, inclusive de gestão de algo que é do plano da internacionalização da educação, que eu acho que você tem que trabalhar um pouco mais isso, né? Dizer mais para a gente. Eu não sabia disso. Eu conheci um pouco da tua trajetória, mas essa específica experiência em ajudar alunos nesse processo de internacionalização é muito rica, e nós temos como país, agora com a retomada no novo governo de várias outras políticas, né? E uma delas é da internacionalização das nossas instituições. Esse é um conhecimento, uma inteligência, né, produzida que é muito útil. Mas continua, desculpa, porque é muito rico o que você está dizendo, e eu queria ver se eu estou compreendendo e amarrar um pouco essa passagem para você falar do que você já fez no Instituto Federal, e com o que você está trabalhando hoje. E se já puder, nessa apresentação, ir dizendo para a gente, porque você acabou de fazer um mestrado e entrou no doutorado, não é isso? Contar também um pouco dessa trajetória, já que como servidor federal você tem uma carreira, né? Graças às lutas sindicais aí a gente tem uma carreira que possibilita que o trabalhador técnico administrativo ele em educação possa fazer mestrado e doutorado, como é que foi? Porque os temas que você decidiu, né, trabalhar chegaram para ti. Sua fala foi muito oportuna, justamente para o gancho da minha continuação. Então, o IF Sertão, para mim, ele tem uma importância, não que a universidade não tenha. A universidade, eu guardo ela em um local especial da minha história, mas o Instituto foi realmente quem me abriu as portas para a academia. Porque, assim, eu nasci num momento histórico, vamos dizer assim, adequado para os meus objetivos, porque eu fui um aluno que pesquisou na Barça, pesquisou no Almanac 2000, quando era criança, na biblioteca, e hoje eu estou tendo acesso a tecnologias e a oportunidades que ampliam o conhecimento de forma, vamos dizer assim, mais cômoda, né? Então, quando eu entrei no IF Sertão, é, eu nunca estou quieto, vamos dizer assim. Toda vez que eu entro em alguma coisa me inquieta para fazer outra. Então, foi isso durante os concursos. Então, quando eu entrei no IF Sertão, falava-se muito em mestrado.
Só que mestrado para a realidade de Serra Talhada, interior, era uma coisa altamente difícil, né? Eu vinha como algo fora do meu campo de acesso. Por quê? Aí a gente entra de novo. Você teria que ir para Caruaru, teria que ir para Recife, né, para poder tentar. Então, a interiorização da pós-graduação foi uma coisa importantíssima, né? E aí eu reconheço, né, os esforços de quem trouxe o Profep, né, para cá, porque é uma rede, né, de mestrado profissional que tem no Brasil inteiro. Então, eu fiz a primeira seleção e não fui aprovado. Depois, eu fiz a segunda e consegui a aprovação. Até então, ou você ia para a capital, ou você se arriscava a fazer um mestrado por uma instituição internacional e depois corria o risco do diploma não ser validado ou de você passar por diversos percalços para conseguir a validação. Eu Marcelo, aguardei. só Ah, para quem está ouvindo a gente que possivelmente é, não sabe o que que é o Profep, ou o Profept, né? sim, Também como é também chamado, que é o mestrado profissional em educação profissional e tecnológica. É isso, uma rede. Hoje tem no Instituto Federal uma oferta que já está de alguns anos, que é em Salgueiro, no Campo Salgueiro, que isso, está pertinho de Serra Talhada. E isso, aproveito para dizer, para divulgar, que nós temos também hoje um segundo mestrado profissional, que é o mestrado profissional em ensino de filosofia, que está com a segunda turma entrando agora, né? Estou colaborando com esses dois mestrados aí com muita honra também, porque eu percebo a importância enorme, né, desse tipo de iniciativa, mas continua. Então, você foi aluno nosso do mestrado. foi. Tive a honra de ser egresso, né, Prof. EPT do IF Sertão. Então, aí eu comecei a conhecer o que era o mestrado, até então uma realidade distante, né? Durante a minha formação acadêmica eu não tive muito acesso à pesquisa e nem extensão, né? O forte da minha instituição era ensino, né? Por conta de questões contextuais da época, enfim. Então eu comecei a conhecer pesquisa, extensão, me interessei, fui estudar, não passei na primeira, na segunda eu passei, aí comecei a desenvolver meu trabalho dentro do próprio IF Sertão, né? Desenvolvi uma pesquisa voltada para professores não licenciados, né? Que tinham dificuldades na questão pedagógica, em sala de aula, para lidar com a dinâmica da docência, Uhum. né? Eram professores que vinham de universidades e que não tinham licenciatura, né? Então havia essa dificuldade. Então, durante os meus estudos do mestrado, eu desenvolvi um produto educacional para auxiliar, né, esses professores, trazendo a contribuição de tecnologias digitais e metodologias ativas, né, que Legal. ajudavam a dar tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, interativo, né? Uhum. Então, assim, foi bom. O IF Quem, Sertão me quem te ajudou e orientou, Marcelo? meu orientador foi Kelsen. Kelsen, professor Kelsen, à época, certamente Isso. já pró-reitor de pesquisa do. Não, ainda não. Não, ainda Ele não, era coordenador do programa. Ele ainda não era o. no Ah, campus. você está falando. Não, não era. Isso, não Foi era na depois, época. isso. Então, tu é de que turma Exatamente. do ProfEPT, Foi da segunda da história do do programa? Campo Salgueiro, isso, do Uhum. programa Campo Salgueiro. Que é Teve a em que anos primeira, ali? 2019, entrei em 2019 a 2021. Foi a segunda turma. Maravilha. Então, foi muito bem acompanhado, que é justamente a área de pesquisa do professor Kelsen, né? Essa, Não, e o corpo docente que, né, você, Aldo, Kelsen, Vitor, tem uma galera muito boa. Se eu começar a citar, pode ser que eu esqueça alguém, pareça alguém é. injusto, né? Mas assim, o corpo docente, não só colegas de trabalho, mas assim, foi uma experiência magnífica. Então, aí eu terminei meu mestrado durante a pandemia e tal, com aquelas dificuldades, enfim. Aí, depois, alguns bate aquela ressaca, né? Não vou fazer doutorado agora, não. Muita pesquisa, muito estudo. Só que começou a me bater aquela inquietação novamente. Dizendo, não, eu estou inquieto. Aí comecei a estudar para doutorado, né? As seleções que tinham. Na época, eu estava muito interessado em entrar no Renoem, que é uma rede de instituições que criaram um programa de doutorado em ensino. Então, tem no Nordeste todo, só não tem no Piauí, mas os outros 8 estados do Nordeste todinho se juntou
para ofertar esse programa. Aí eu fiz a primeira seleção, não fui aprovado, fiz a segunda, não fui aprovado. Quando foi na terceira, abri um doutorado profissional para o PE, para o campus Mata Norte, lá em Nazaré da Mata, eu fiz e fui aprovado. E fiz o meu projeto, né, voltado para tecnologias digitais, né? Minha orientadora, uma pessoa maravilhosa, assim. Eu tive sorte com o orientador, sim, eu sou uma pessoa felizarda nisso, né? Meu orientador anterior, Kelsen, uma pessoa assim excepcional, profissionalmente e pessoalmente, e agora a minha orientadora, a professora Odaléa, né, que é de Alagoas, só que ela é professora da UPE, uma pessoa magnífica, assim, profissional, pessoal, e ela também é coordenadora do projeto. Então, assim, do programa, quer dizer, são situações bem similares. E eu estou gostando bastante. Terminei meu primeiro período agora, e como você disse, uma das vitórias, né, das lutas sindicais, eu sou defensor do movimento sindical, das lutas, né, sou uma pessoa que reconhece, sabe que se não fosse esses movimentos, a gente não teria nem 1% das conquistas, né? Os técnicos, os tais, né, técnicos administrativos em educação, né, técnicos em educação, eles conseguiram um afastamento. Então, hoje eu estou afastado das minhas atividades profissionais para me dedicar ao doutorado. Eu vejo assim como um direito essencial para que você se dedique à sua pesquisa, né? Porque eu trabalhei a pesquisa, é muito complicado. Quem já trabalhou e estudou ao mesmo tempo sabe quanto é complicado Uhum. ele dá. Então, eu já estou, nesse semestre agora, eu vou começar a ir para o campo. A minha pesquisa é em tecnologias digitais e eu escolhi como é, área de estudo a zona rural, que foi o local de onde eu vim, Maravilha. Retomando aí a retomando a minha contribuição para a origem. sua história, que bom, cara. Isso. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso porque é um dos desafios. O pessoal tá vendo aqui em cima o bonezinho do Bom, MST né? aqui, né? Isso. Então, um dos desafios que a gente tem no Brasil é justamente que a população do campo não precise sair do campo, os seus filhos não precisam sair do campo, tenham acesso à educação de boa qualidade com dignidade e não sejam obrigados a sair do campo, que a saída do campo para a cidade seja algo que acontece espontaneamente em alguns indivíduos e não forçadamente como as nossas famílias foram obrigadas. A minha migrou na década de 70 para o Sudeste, né? Como cantava o Belchior, pela lei da gravidade, né? O que pesa no Norte cai no Sul, grande cidade, pela lei da gravidade aí, porque o negócio era muito inóspito, a vida, né? Com a ausência de políticas, e a gente ainda tem esse problema, porque não há reforma agrária, né? Não há mais o MST, o movimento quilombola, o movimento indígena tem, nos últimos 30 anos, pelo menos, tem feito um grande trabalho de desenvolvimento metodológico, né? A ideia da pedagogia da alternância, né? O próprio desenvolvimento do Pronera junto ao INCRA, e todo esse conjunto de políticas públicas para a qualificação científica e metodológica da educação das pessoas que moram no campo é algo que você vai ter muita coisa para pesquisar tecnologia nisso, né? Estava lembrando que o Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com o MEC e outros, estão colocando em prática algo que eu tinha ouvido em 2023 lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a ideia de produção de energia solar no campo. Então, qualificar os filhos dos pequenos produtores, qualificar as pequenas cidades para produzir sua própria energia e, nesse processo de qualificação, o estudo de ciência, né? Porque para produzir energia solar, eu preciso aprender sobre eletricidade, meio ambiente, o problema da matriz energética. Aí você discute todas as grandes questões da humanidade contemporânea, mudança climática e tudo mais. Então, em certo sentido, tu está continuando na tua área de pesquisa no mestrado, mas o objeto é o mesmo, porque no mestrado tinha uma dimensão ligada à própria identidade metodológica do professor, que é bacharel, não é licenciado, ou seja, não tem formação na área educacional e tem como desafio virar professor, né? Da noite para o dia, às vezes, assim. Passou no concurso, e virou professor, né? É um Já. desafio grande, né, na educação profissional e tecnológica. Mas nesse momento, qual é o objeto, assim, a problemática que você está trabalhando quando pensa a tecnologia na educação do campo?
Bem, Erron, é assim, não é o mesmo objeto, porque assim, os estudos sobre as TIC, né, ou as TIC, as tecnologias, né, porque assim, a tecnologia é tudo que é criado para facilitar a vida humana. Então, não necessariamente um computador, né, sejam só coisas digitais, né, mas qualquer tecnologia que seja utilizada para aprimorar o trabalho, né, humano é uma tecnologia. Então, mas o meu objeto de pesquisa ele não está mais focado na prática docente. Por quê? As tecnologias em educação, elas já são estudadas há um bom período. Então, Uhum. se você for para a literatura, você vai achar muitos estudos voltados para a tecnologia na sala de aula. O uso das TDIC na prática pedagógica. Então, os estudos eles estão ficando cada vez mais não bem saturados, mas eles estão bastante concentrados nesse objeto. Então, o meu objeto, ele é a tecnologia na escola, mas na visão do gestor, do coordenador pedagógico, né, eventualmente das famílias, né, campesinas, e assim, vai envolver o professor, mas o professor ele não será um participante principal, né? Ele Uhum. vai contribuir, mas está focado em questões de conectividade, disponibilização de materiais, políticas públicas. As Uhum. políticas públicas elas estão sendo realmente executadas. Essas políticas públicas elas estão levando em consideração a realidade do campo, a realidade campesina, ou são modelos dos centros urbanos que estão sendo aproveitados, estão Somente, sendo né? Chega como só jogados uma para nave espacial alienígena isso. ali, puf, né? Saiu Você do aí falou da pedagogia da território. alternância. Sim. Pedagogia da alternância respeita a identidade do povo campesino. Hum. Então, essas tecnologias, é, é, elas estão respeitando a identidade, essas políticas, elas estão respeitando a identidade do povo campesino ou são de modelos urbanos que são Uhum. transpostos para o campo? Entendeu? Então, vou averiguar isso, vou averiguar com a questão de Fantástico, cara. conectividade e também. é, Como é um mestrado profissional, eu ainda não materializei, mas haverá o Doutorado. desenvolvimento Como é o desculpa, doutor? doutorado, é isso. É porque a gente é egresso, né? É. Então, o desenvolvimento de um produto educacional para que haja uma inserção social. Então, Sim. o objetivo não é apenas produzir pesquisa, produzir material para ser hospedado em plataformas, em bases, mas também dar um retorno para a sociedade por meio de um produto educacional, a inserção social, que possa ajudar efetivamente a população do campo, né? Então, Maravilha. esse é meu projeto de Maravilha. E uma coisa me chamou a atenção, fiquei feliz aqui com isso. Até vim aqui pegar para encontrar os livros. Você sabe que o conceito de tecnologia, eu sou professor de psicologia da educação, né? E o conceito de tecnologia, quando você pensa a nossa espécie como uma espécie que evolui, né? Dentro do contexto da evolução da vida orgânica no planeta, e é uma espécie que sai da condição, né? Acompanhando essa tendência organizativa da matéria, sai da condição inorgânica para a condição orgânica, e da condição orgânica em diferentes níveis e processos de evolução, e por milhares de anos, em éons aí, né? Chega a essa matéria reflexiva, que somos nós, né? O fundamental disso tudo é a tecne, né? A capacidade de fazer instrumentos e produzir cultura. Isso é central para a nossa espécie, e tal. Esse conceito e essa importância antropológica, em termos de filosofia antropológica ou de psicologia evolucionária da nossa espécie, que é central para a educação, eu vejo que a gente, apesar de estar numa rede de educação, tecnologia, né, e ciência, a gente discute pouco o conceito de tecnologia. Eu venho me preocupando com isso, porque isso que você acabou de denunciar, né? Eu acho importante que alguém que, inclusive na hora que eu fui, eu achei muito legal, não falei nada. Digo, vou deixar isso para conversar com o Marcelo na hora que a gente estiver em loco ali na realização. Você não falou educação e tecnologias de informação e comunicação. Você falou apenas educação e tecnologia.
né? Tecnologias, inclusive, não sei, até talvez tenha errado colocado no singular. E eu fiz uma descoberta recente, para mim, não é para os demais, mas assim, como é um novo um lançamento, eu já tinha ouvido falar muito do autor, é um autor marxista da década de 50. Como ele tem uma história assim de estar numa posição tensa entre os estudos de existencialismo e de materialismo dialético histórico, que é o Álvaro Vieira Pinto. Aí eu andei comprando umas coisas que foram lançadas dele, que são textos antigos e não estavam, há muito tempo a gente não estuda. Mas veja, talvez até lhe interesse aí a sua orientadora e a você. O Álvaro Vieira Pinto tem dois calhamaços aqui, ó, sobre o conceito de tecnologia, um e dois, né? Rapaz, eu tô lendo esse negócio lentamente nas minhas horas, né? Nos 15 minutos vagos que eu tenho por semana para estudar, quando não estou em sala de aula e nas demais burocracias da instituição. E é um negócio assim assustador o quanto a gente precisa da precisão conceitual desse rigor conceitual, para entender o que está em questão, para poder falar de tecnologia. Porque, do contrário, a gente vai sucumbir aos modismos de mercado, de. Então, pensa em tecnologia, já pensa num computador, num smartphone, e perde a dimensão produtivo-criativa, inclusive, que não é assim em um país que é exemplar para a humanidade, na China, por exemplo. O conceito de tecnologia e a educação tecnológica e profissional na China é o centro da educação. A ideia dos IFs no Brasil, lá em 2008, com o Haddad, né, tem um pouco dessa inspiração chinesa, que é diferente do que acontecia nos tigres asiáticos, então, que era algo mais de fazer mão de obra qualificada para manipular. A China investiu pesado em uma consciência dos seus educandos de um conceito de tecnologia que é muito mais ampliado e que possibilita a criação pela pesquisa, né? Aí a gente vê aí nas duas, 3 semanas aí o DeepSeek derrubando, né? Com Exatamente. 50 vezes menor recurso, produziu uma inteligência artificial de código aberto que está destruindo as demais inteligências artificiais fechadas e feitas para uma, duas, três pessoas virarem bilionárias, né? Então, é urgente, eu acho que o teu trabalho é muito importante nesse sentido, é que a gente amplie o conceito de tecnologia. Do que a gente está dizendo, ainda mais quando a gente pensa no campo. Aqui nessa região, que um pouco que eu conheço pelos meus trabalhos, né, de escola indígena e quilombola junto ao MST também, você tem agrotecnologia milenar aqui rodando, né? O pessoal produzia muita coisa, tem tecnologias tradicionais aí que a gente precisa pôr em diálogo com as tecnologias agrárias e de outras naturezas que a gente está sendo representante para, se a gente não quiser ser uma instituição e atores de um colonialismo, de um neocolonialismo cultural, né, de uma colonialidade do saber e do ser nessa nossa região. Eu acho que a gente não quer isso, né? Enfim, o teu trabalho, a tua apresentação do teu trabalho já me empolga, né? Porque eu fico pensando na riqueza dessa temática. Eu agradeço. E assim, recentemente eu estava conversando com minha orientadora e a gente viu que, além de tecnologia e educação, a pesquisa também envereda pela área dos direitos humanos, quando a Tá. gente fala em É. cidadania digital. Uhum, Cidadania. Então, a gente tem a cidadania, né, o direito à cidadania que muitas pessoas, que a gente luta para que todas as pessoas tenham, mas existe um tipo de cidadania que é a cidadania digital, que é o acesso às tecnologias por parte das pessoas do campo. Então, assim como os progressos tecnológicos têm mudado a dinâmica da vida da sociedade, né, urbana, né, grande centro, o campo também é impactado. Então, é preciso saber se as pessoas estão incluídas tecnologicamente, né, uhum, e a tecnologia não no seu sentido de mercado, no seu sentido de produtivo, do neoliberalismo, mas a tecnologia para facilitar a vida do ser humano mesmo, né? As IAs aí, elas estão, quando eticamente utilizadas na pesquisa, em trabalho, elas nos facilitam muito trabalhos burocráticos, né, transcrição de áudios, né, proposição de modelos, uhum. né? Então, a calculadora
eu vejo assim, paralela à calculadora, claro, respeitando aí as proporções, mas a calculadora, ela chegou para evitar que a gente fizesse cálculos na mão, vários cálculos, né? Então, a praticidade da vida, né? O smartphone hoje, ele é celular, ele é despertador, ele é calculadora, ele é Relógio, relógio, ele é cronômetro, né, gente? computador, ele é cronômetro, entendeu? Então, essa cidadania digital, isso aí é fruto do conhecimento humano. E o Uhum. conhecimento humano ele tem que ser difundido e todas as pessoas têm que ter acesso. É uma herança nossa. Isso. Então, tem que ser democraticamente e socialmente disponibilizada para todo mundo. Então, e o meu trabalho também foquei no campo, não só pela minha origem, mas também baseado em uma análise de literatura, né, revisão de literatura, e ver que a maioria dos trabalhos estão concentrados nos centros urbanos. Uhum. Então, você encontra poucos trabalhos em povoados, em assentamentos, em regiões ribeirinhas, em espaços quilombolas, indígenas, entendeu? Então, é, o doutorado ele procura também um certo ineditismo da pesquisa. Sim, Então, encontrei essas lacunas, me identifiquei e maravilha. caí para dentro, na linguagem Ah, do. isso, as expectativas é das melhores, viu? A gente já está aqui com chegando mal começamos a conversa, mas como os papos estão pensados aí para uma hora, o pessoal diz assim, vídeo com mais de 3 minutos ninguém assiste, imagina com 1 hora e meia, É né? a Mas TikTok, assim, TikTokização é do, demais, né? Eu resisto a isso, mas eu entendo qual é né? Então, a gente em geral tem feito a conversa de 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia, e vai cortando depois e distribui, né? E dá o link para o acesso, né? Com os cortes para o acesso geral, porque vai que, né? Alguém se interessa, Ótimo. dizer, ó, quero E, ver tudo. E vamos fazer isso também com essa nossa conversa aqui. Se der tudo com certinho, certeza. como, né, tecnologicamente não tivermos nenhum outro tipo de problema. Eu queria te perguntar, assim, para a gente ir caminhando para o encerramento, você é alguém que vem pesquisando no mesmo campo temático, mas com problemas diferentes. Uma pesquisa está concluída, que é do mestrado. Eu queria te perguntar o que nela você descobriu, né? Quais são assim os achados, as considerações finais, mesmo porque, né, no mestrado você não tem necessariamente que chegar a conclusões, mas o que que você descobriu? O que é, você não sabia antes, ou a literatura que você revisou não apontava e que foram descobertas do trabalho do mestrado, e o que que você espera? Você já deu aqui um spoilerzinho disso, né? Que é no doutorado você vai desenvolver um conhecimento que falta em relação a um território específico que nós ocupamos, né, que é as sociedades que estão no campo, mas também não é qualquer campo, né? É no campo aqui do sertão nordestino, pernambucano, né? Caririense também, Ceará, que está ali por perto, Piauí, né? É um tipo sociológico de território muito específico também, com história econômica, cultural própria, né? Com identidade muito forte. E ao dizer isso, né, essas descobertas, eu queria te pedir para tu ir ficando livre como trabalhador do Instituto Federal, e reconhecendo que contribuições esses saberes, essas descobertas têm para a nossa instituição. Como qualquer instituição, como qualquer fato humano, né, o Instituto Federal do Sertão Pernambucano tem grandezas e potencialidades e realizações e tem deficiências, limitações e desafios, né? Então, como as tuas descobertas, o que tu pretende descobrir também, podem ajudar a gente ter um Instituto Federal do Sertão Pernambucano ainda melhor, ainda mais capaz de cumprir a função social, né, e a responsabilidade que a gente tem como serviço público federal no nosso território, né? Pronto, em relação à pesquisa do mestrado, como eu trabalho no setor pedagógico, eu era sempre procurado por professores com dificuldade, né, na prática pedagógica, com aspectos da docência, principalmente no ensino médio, que é com adolescentes e tal. O IF Sertão, assim como acredito eu que boa parte dos institutos, necessitam de momentos de discussão pedagógica mais constantes com os professores, principalmente com aqueles não licenciados.
eles relatam muito que os momentos destinados a esse objetivo, eles são muito curtos. Então, praticamente, a gente tem um encontro pedagógico, né, que é realizado semestralmente na instituição, só que começou com semana pedagógica, depois diminuiu, né, para encontro, e agora a gente tem 1 ou 2 dias. Eles são curtos, diante do calendário que exige, né, 200 dias e tal, Uhum. 800 horas, né? Então, a gente tem pouco tempo destinado para isso. Então, o IF Sertão poderia explorar mais essa lacuna, e os meus trabalhos, eles comprovaram isso. Então, através do meu produto educacional, os professores puderam ter acesso não só a possibilidades de socialização do material técnico, mas também em situações em que ele lidava, por exemplo, com conversas paralelas, com aluno atrapalhando, com aluno desatento. Uhum. Então, tinha a metodologia ativa, por exemplo, uma rotação por estação, tinha uma tecnologia, por exemplo, o smartphone, mas também tinham aspectos, é, situações hipotéticas. O aluno começou a conversar, ou começou a ficar disperso, o que fazer? Então, lá tinha proposições. Uhum. Trocar de lugar, trazer aquele aluno para falar um pouco da sua vida, em articulação com o assunto que está trabalhado, quais são os. Uhum. Entendeu? Então, tinha essa proposta de intervenção mesmo, né, no sentido mais, melhor sentido da palavra. E também a proposição da interdisciplinaridade. Então, por exemplo, um professor de engenharia do solo, mecânica dos solos. Ele poderia trabalhar facilmente química, física, e outras disciplinas. Então, eu procurava trazer proposições do conhecimento no seu nível interdisciplinar, porque o conhecimento ele não é fragmentado, ele se fragmenta para que a gente tenha mais facilidade em estudar por áreas, mas o conhecimento ele é integral, o conhecimento ele não é fragmentado. Uhum. Então, tratava essas proposições. E assim, eu tive uma boa receptividade, uma boa avaliação, e notei que o IF Sertão deveria explorar essas lacunas. A PROEM, enfim, a reitoria como um todo, as direções de campus, trabalhar para que os professores não licenciados eles tivessem contato com essas possibilidades, né, de aprimoramento da prática, porque assim, muitos deles só têm como exemplo aquele professor pragmático e cartesiano da universidade, do mestrado, do doutorado. Quando você vai para o ensino médio, né, experiência completamente diferente, não é isso? Uhum. É. E eu não disse na minha apresentação, mas para complementar os meus estudos, recentemente eu terminei minha licenciatura em pedagogia, Ah, para ficar você alinhada ele na é área da pedagogo educação. também, então. Já sou pedagogo, só Que está maravilha. faltando a formatura, tirar a foto de beca com canudo, mas o resto já está concluído, Que a minha legal. formação. E com o doutorado, eu quero é, que a minha pesquisa ela possa estimular novas pesquisas para esses espaços, Uhum. espaços que muitas vezes são considerados espaços de invisibilidade, de pessoas que para as quais há um discurso muito bonito de inclusão, mas que as pesquisas muitas vezes não mergulham com profundidade naqueles ambientes, naqueles espaços, com aqueles indivíduos, né, com aqueles sujeitos, com aquele, com, com aquelas realidades, entendeu? Sim. Então, eu almejo isso, né? E espero que espero trazer a minha contribuição social, né? E assim, estou muito feliz porque estou com uma pessoa que está me dando todo o suporte, né? Assim, de orientação. A instituição conseguiu afastamento, então assim, para mim está tudo muito bom. A prefeitura de Serra Talhada também já se mostrou completamente solícita Uhum. para disponibilizar as escolas para minha pesquisa. Então assim, está tudo muito favorável, né? Pelo menos por enquanto. Joia, então eu tenho certeza que conhecendo você, sua trajetória aqui na instituição, virão contribuições aí, né? Tomara que a gente tenha também inteligência institucional e, né, dos colegas do campus e da nossa reitoria para também ir acolhendo. Eu aposto que sim, né? A gente tem visto a incorporação de tecnologias, de metodologias, de saberes que são fruto de vários
cursos de doutoramento de Inter, né, que a gente tem feito para dentro da instituição. Hoje o Instituto Federal está com um Dinter em educação especial, né, com edital aberto também, junto com a Universidade do Paraná. Tem um com a UFBA que está terminando agora em educação, né? Então, alguns colegas já produziram coisas que vieram para esse programa aqui. E eu já vou ficar de olho aí na, no resultado, né, no tempo do teu trabalho e conversando contigo para que quando você conclua essa pesquisa de doutoramento, você volte para o programa aqui para falar para as pessoas o que foi que você descobriu, que a gente às vezes tem uma expectativa e o processo científico de descoberta, de pesquisa, leva a gente numa outra direção, né? Também, isso faz parte dos achados, né? Inclusive, quando a gente trabalha com hipótese ou pressuposto de trabalho, enfim, hipótese de trabalho, elas se demonstram frágeis, né? Eu pensava que seria nessa direção e vou noutra também. Muito feliz, Marcelo, muito feliz, cara, de saber da tua história, da tua trajetória e do que você tem produzido. Te peço que você mande para a gente o link com a tua dissertação de mestrado, com o teu produto educacional, né, que eu não sei como é que está sendo utilizado, se está sendo utilizado bastante aí por outros educadores e educadoras que certamente podem se beneficiar. Gostei muito disso das dicas, né? Eu trabalho nas licenciaturas em Psicologia da Educação e vou dar uma olhada, porque é isso, né? Um professor em formação fica querendo saber o que fazer, como fazer. Eu vi que você tem coisas muito práticas para sugerir, e isso é muito bom. Passo para ti, se você tiver algo final para dizer, e a gente vai concluindo aqui esse encontro muito agradável contigo. Eu agradeço o espaço, né? Parabenizo você pela iniciativa, né? Pela ideia do momento. Você convida não só professores, né? Mas também técnicos, né? Quebrando é, aquelas impressões, né? Errôneas, de que a gente técnico, né? Aquelas falácias, só trabalha com parte burocrática, não? A gente pesquisa, faz extensão também, trabalha. Então, o seu espaço muito democrático, eu fico feliz pela abertura, né? Outros técnicos já passaram por aqui, que eu Uhum. acompanho, né? Eu assisto e acompanho o seu trabalho, e já vi outros técnicos passando. Agradeço pela orientação da bibliografia, vou pegar esse material para dar uma fundamentada na questão da tecnologia, e só agradecer mesmo, fico feliz e espero que, é, como a gente tem muitos servidores na casa, né? Que essa iniciativa dure por muitos e muitos anos. Eu espero que sim. É uma iniciativa que não é só minha, né? Eu estou aqui de âncora do programa, né? Fazendo a mediação, mas é uma iniciativa do Habitus, né? Que é o grupo de pesquisa e estudos em educação, cultura e política. Você, inclusive, tem entradas e saídas nele aí, vai, quando terminar o doutorado, certamente volta, né? Vou sim. E é isso, vamos desenvolvendo. O companheiro Uchoa, que é o vice-líder do grupo, é um grupo que já foi o primeiro grupo de pesquisa, o Hábitos, dentro do Instituto Federal, da área de Ciências Humanas e Sociais, educacionais. Assim, em 2010, a gente, ali, agosto, outubro, novembro de 2010, a gente formalizou, a época, com o nome de GEMAPS. Eu estava no campus Floresta, e a gente, né, era um grupo com outro nome. Desse grupo GMAPS, vários ex-colegas, porque a ideia do grupo de pesquisa é que ele vai gerando outros grupos de pesquisa, né? Gestando outros grupos de pesquisa. Não é legal um grupo de pesquisa com 300 pessoas, né? É um número menor, focado. Quanto mais aquelas linhas vão se especializando, elas vão ganhando tamanho para se tornar um grupo de pesquisa autônomo, né? E a instituição, quanto mais grupos de pesquisa tem, pode criar uma rede de grupos de pesquisa com temáticas próprias e próximas, e criar um laboratório, um núcleo de pesquisas, né? A partir desses vários grupos, e vejo que a gente está também dando uma contribuição, tanto com a divulgação científica na região, quanto com a disseminação da informação para dentro da instituição do que faz o Instituto Federal do Sertão Pernambucano, né? O que fazemos nós, os trabalhadores e trabalhadoras.
da docência dos técnicos administrativos nessa instituição tão importante para a nossa região. Brigadaço, Marcelo. Muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente. Eu mando um abraço aí para cada um que assistiu a gente aqui. Divulga, chama o pessoal para curtir o canal do Hábitos no Instagram, acompanhar no YouTube também. E nós vamos, no mês que vem, novamente estar aqui. Não, não vamos conseguir fazer quinzenal como fizemos em 2023. A gente tomou esse compromisso e ficou muito intenso, né? Mas mensalmente a gente está trazendo para nós todas, nós todos e todes as informações sobre as pesquisas que colegas do IF Sertão têm produzido. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Tchau, meu povo. Abração. Até a próxima.